Olá! Na aula de hoje nós vamos aplicar teoria de perturbação independente do tempo na descrição do átomo de hidrogênio com mais detalhe, revelando então a estrutura fina do átomo de hidrogênio e a estrutura hiperfina do átomo de hidrogênio. E essa aula vai encerrar então a parte de teoria de perturbação independente do tempo. Então, este problema ele é um pouco mais geral do que só o átomo de hidrogênio. Ele se aplica para átomos hidrogenoides, ou seja, átomos de um elétron. Por exemplo, hélio com ionizado, que tem um elétron apenas, ou outros átomos até maiores. Então, tudo que a gente vai desenvolver vai poder ser adaptado às fórmulas para átomos hidrogenoides. Mas a gente vai concentrar nessa aula no átomo de hidrogênio. Existem várias correções aos níveis de energia do átomo de hidrogênio, tal como a gente calcula quando a gente resolve a equação de Schrödinger, considerando o potencial do núcleo que atrai o elétron. Então, que correções são essas? São devidas a várias interações. Por exemplo, momento angular orbital e momento angular de spin do elétron, correções relativísticas, o spin nuclear, o momento angular do elétron, a interação entre o spin nuclear e o momento angular do elétron, interação com o campo magnético, quantização do campo eletromagnético. Não são todos esses efeitos que a gente vai considerar na aula de hoje, mas todos esses efeitos alguns desses efeitos participam de algum efeito importante que dá uma correção para o átomo de hidrogênio, em algum contexto. Então, o que a gente vai estudar hoje é a estrutura fina e a estrutura hiperfina. Mas também existe o efeito Zeeman e o desvio de Lamb. Desvio de Lamb, se refere aqui, tem a ver com a quantização do campo eletromagnético. O átomo de hidrogênio tem como hamiltoniano a energia cinética, então P2 sobre 2m, que se escreve menos h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano, menos a energia potencial do elétron no átomo. Então, esse potencial é gerado é o potencial coulombiano do próton. Então, é 2 sobre 4πε0, 1 sobre r. A gente já sabe qual é. Então, esse hamiltoniano, a gente vai aqui, na nossa teoria de perturbação independente do tempo, vai ser considerado o H0, ou seja, o hamiltoniano não perturbado. E o resultado para a energia, que é conhecido quando a gente resolve a equação de Schrödinger, então que aqui aparece, vai dar menos 13,6 eletronvolt, se eu colocar o valor de todas as constantes, dividido por n ao quadrado, então vai dar o valor dos níveis de energia. Então esse vai ser os níveis de energia do problema não perturbado. Tá? É aqui que a gente começa esse problema, com esse problema resolvido. Tá? Bom, sobre as correções, elas não ocupam todas a mesma ordem de grandeza. Tem uma hierarquia para essas correções. As energias de Bohr, vamos dizer que é essa que está ali acima, que dá 13,6 eletronvolt, quando n igual a 1, elas são da ordem de α2 massa do elétron vezes velocidade da luz ao quadrado. α2 ms ao quadrado, onde α é a constante de estrutura fina, ela pode ser escrita como E2 sobre 4πε0 h cortado c, é aproximadamente 1 sobre 137. Então, essa constante vai aparecer ao longo dos nossos cálculos, tá? Para ir carregando uma informação importante sobre as interações. Então, energias de Bohr da ordem de α2, mc ao quadrado.
A estrutura fina, que é o primeiro efeito que a gente vai estudar, ela é da ordem de α4 MEC ao quadrado. Então, uma ordem α2 a mais do que o nível de Bohr, que é esse de cima ali. O desvio de Lamb, que a gente não vai tratar aqui, porque é um pouco mais complexo, ele é da ordem de α5. Então, ela é uma ordem alfa acima ainda do que a estrutura fina. Como é 1 sobre 137, então vai ser menor. Tá? E a estrutura hiperfina é da ordem de α4 MC ao quadrado, porém tem aqui a razão das massas, massa do elétron sobre a massa do próton, o que vai fazer então reduzir a importância dessa correção com respeito à estrutura fina. Então, mais importante correção é a estrutura fina. Depois vem a estrutura hiperfina. São as duas que a gente vai calcular. A estrutura fina do hidrogênio, então, ela vem da combinação de dois efeitos diferentes. A correção relativística e o acoplamento spin-órbita. A soma desses dois efeitos vai dar uma correção que leva à estrutura fina do átomo de hidrogênio. Vamos iniciar trabalhando com a correção relativística. A correção relativística ela é feita ali na energia cinética relativística do elétron. Ela não é mais mv ao quadrado sobre 2, essa energia cinética não relativística. A relativística, escrita em termos do momento, mc na quarta aqui, P2C2 mais me c na quarta, raiz quadrada, menos mc ao quadrado. Então essa aqui é a energia cinética relativística. Energia total seria a energia cinética relativística mais a massa de repouso. Aí some esse termo aqui. Tá? Mas o que vai no hamiltoniano é a energia cinética relativística. A correção, a gente vai descobrir qual é a correção relativística expandindo essa raiz em potências de P sobre mc, momento dividido pela massa do elétron vezes a velocidade da luz, que a gente pode aqui, fatorando mc ao quadrado, a gente consegue escrever o que está dentro da raiz como sendo 1 mais P sobre mc ao quadrado, raiz, né? Então aqui a gente simplesmente reescreveu a expressão de cima, não fez nada ainda. E agora a gente vai expandir essa raiz quadrada em potências, né? dp sobre mc. Então, expandindo a raiz, vai ficar 1 mais raiz quadrada, então vai aparecer o fator 1 meio, de p 2 sobre mc ao quadrado. Terceiro termo, menos 1 oitavo, de P sobre mc na quarta, mais 3 pontinhos. E junto aqui, menos 1 no final. Então, o primeiro termo, 1, vai ser cancelado com menos 1, e vai sobrar esses dois outros termos. Então, o primeiro termo, aí multiplicando o mc ao quadrado de novo, vai ficar P2 sobre 2m. Ou seja, esse termo é a energia cinética não relativística. Menos o segundo termo, que vai ser P4 sobre 8m ao cubo c ao quadrado. A compensação desses fatores, mc ao quadrado, mc na quarta, vai dar 8me ao cubo c ao quadrado. Então, P2 sobre 2me já está no hamiltoniano do átomo de hidrogênio, normal. O termo que vai ser colocado a mais, e agora como um operador, é este termo, o segundo termo aqui da expansão, que vai ser então a correção relativística de mais baixa ordem ao hamiltoniano, ou seja, menos operador momento ao quadrado sobre 8 massa do elétron ao cubo, velocidade da luz ao quadrado. Essa é a primeira correção que a gente vai fazer. Então, juntando esses termos, colocando
a correção ao Hamiltoniano não perturbado, nós temos a parte da perturbação, que é a correção relativística. Então, H', mantendo a nossa notação, R de relativístico. Tá? Então vem aquela estrutura de teoria de perturbação, independente do tempo que a gente estudou. Então, H0 mais o H', que é a correção, a perturbação. Então, em primeira ordem, quando a gente for calcular a energia, é o que a gente vai fazer aqui. Então, usando o formalismo de teoria de perturbação independente do tempo, no caso a energia, vai ser dado pelo valor esperado da parte do Hamiltoniano perturbado. Ou seja, H', valor esperado, vai dar a correção para a energia. Então essa é a correção que a gente vai ter que calcular. Valor esperado entre os estados não perturbados. Então os estados não perturbados do átomo de hidrogênio, então eu denotei dessa forma aqui, ψ0. Então N é o número quântico principal, L é o segundo número quântico, aí J é o número quântico total, momento angular total, e MJ correspondente ao J. Tá? Então tem todos os números quânticos do átomo de hidrogênio aqui, na função de onda. E o que a gente tem que fazer é calcular o valor esperado da perturbação. Então, deixando as constantes aqui de lado, a gente vê que o operador mesmo é o momento na quarta. Né? Esse é o valor esperado que tem que ser calculado. Mas como que vamos calcular? Vamos obter um caminho aqui, um atalho. P2 sobre 2m, energia cinética, menos aqui o potencial. Então eu tenho o Hamiltoniano não perturbado, ele vai ser cinética menos potencial. P2 sobre 2m menos E2 sobre 4πε0, 1 sobre R. Então, invertendo a expressão, nós isolamos aqui o P2 para escrever em termos do Hamiltoniano não perturbado. Tá? Invertemos a expressão do Hamiltoniano não perturbado. E aí, para cada P na quarta, eu vou ter P2 vezes P2. Para cada P2, a gente escreve essa expressão aqui. Tá? Então vai ficar 2m ao quadrado, porque é P2 e é na quarta, então 2m ao quadrado, e o operador aqui dentro ao quadrado. Abrindo, que vantagem que tem em escrever dessa forma? Uma grande vantagem é que quando nós temos o operador hamiltoniano não perturbado, os autovetores dele estão aqui, né? Então a gente consegue simplificar a expressão. Mas vamos primeiro escrever. Vamos primeiro somente escrever. Então 2m ao quadrado. Então aqui dentro, ao quadrado, então, ou seja, H0 ao quadrado, mais H0 vezes o outro operador, E2 sobre 4πε0R, mais o contrário, E2 sobre 4πε0R, H0, e mais o operador no sobre R, aqui o potencial colombiano ao quadrado. Então, tudo ao quadrado, né? 1 sobre R ao quadrado, tudo ao quadrado. O que a gente pode fazer agora? A gente pode aplicar, agora que está aberto, não está ao quadrado, a gente pode aplicar a direita ou a esquerda nesse termo para escrever em termos da energia, ou seja, o Hamiltoniano não perturbado aplicado no autovetor, do Hamiltoniano nos autoestados, vai dar os autovalores não perturbados. Então, olha só, são 2 aqui, né? E2, então, aplicando 2 vezes, EN0 quadrado. Mas aqui apareceu EN0, ainda aqui eu tenho o valor esperado de 1 sobre R, essencialmente. Aqui de novo eu tenho valor esperado de 1 sobre R vezes
o H0 aplicado no autovetor, autoestado não perturbado, vai dar IN0. Então está aqui o N0, mais o último termo, que vai ser o valor esperado desse operador. Nós não sabemos a priori aqui quanto que vale 1 sobre R quadrado, o valor esperado, vezes a constante, né? Então está tudo aí. Tá? O que a gente aplicou então, que eu falei aqui, é o Hamiltoniano não perturbado, aplicado no autoestado não perturbado, vai dar alto valor não perturbado, que é N0, vezes, de novo, o autovetor. Separando as constantes, agora de lado aqui, e separando somente aqui o valor esperado do momento na quarta, o operador momento elevado na potência quarta, então vai envolver o valor esperado de 1 sobre R e o valor esperado de 1 sobre R2. Todo o resto já está escrito ali. Tá? Onde o valor esperado de 1 sobre R é dado dessa forma aqui. Como é a função aqui? A função é 1 sobre R, o operador 1 sobre R é só a parte radial que importa, né? Então não vai importar a parte angular da função de onda. Portanto, aqui só mantive o primeiro número quântico principal e o segundo número quântico. São os dois que importam aqui no que se refere à dependência radial da função de onda, né? Que vai importar aqui. E a mesma coisa para o valor esperado de 1 sobre R2. Então, os únicos números quânticos que importam é N e L, os dois primeiros. Os valores esperados por estado não perturbado. Bom, esse cálculo já foi feito em algum outro lugar, a gente não fez aqui na nossa disciplina, mas a gente vai pegar o resultado, tá? Porque é um cálculo trabalhoso, mas que pode ser feito. 1 sobre R, o valor esperado, ele pode ser obtido do teorema do virial. Tem a ver com o valor médio da energia potencial e da energia cinética. E aí o resultado vai dar 1 sobre N2 a 0. E 1 sobre R2 pode ser calculado o valor esperado usando, isso aqui vai ser na representação de posição, então que vão aparecer as funções de onda, e as funções radiais vão aparecer os polinômios de Laguerre. E usando as propriedades dos polinômios de Laguerre, dá para obter esse resultado, então. Um pouquinho mais trabalhoso. Que é, então, n ao cubo, 2l mais 1, a 0 quadrado, 2 no numerador. Onde a 0, que apareceu a 0 e a 0 quadrado, é o raio de Bohr, né? Lembrando, raio de Bohr é meio Ångström, mais ou menos, 0,529 Ångström, que é 4πε0 h cortado ao quadrado sobre massa do elétron vezes carga do elétron ao quadrado. Usando esses resultados e substituindo, então, na expressão, substituindo esses valores esperados e simplesmente escrevendo um pouco melhor aqui os resultados, a gente tem ali a correção para a energia. Aqui já é substituindo, né? Já é substituindo. Vamos voltar. Substituindo o valor esperado do P na quarta dividido pela constante, que vai dar aqui a correção para a energia, né? Correção de primeira ordem. Então, que veio do valor esperado da perturbação entre os estados não perturbados. Então é isso que nós temos aqui já, né? Se a gente olhar bem para essa expressão, a gente vai reconhecer que, por exemplo, nós temos 1 sobre n quadrado. Então, aqui está escondido, tá, nessas constantes, a energia, energias de Bohr. É o mesmo N0 que está aqui, só que tem um outro N0 aqui multiplicado. E aqui também. Então, reconhecendo esses N0, a gente consegue simplificar e ver que, então, a gente tem N0 nos três termos,
e o restante acaba simplificando bastante. Foi tudo absorvido, aquelas constantes na energia de Bohr. Então, e a gente pode fatorar a energia de Bohr também. Aqui temos n0 ao quadrado, fatoramos os três termos e simplificamos. Aí nós vamos ter menos n0 ao quadrado sobre 2mc ao quadrado vezes 8n sobre 2l mais 1 menos 3. Tá? Menos 4 mais 1 aqui. Simplificou. Então esse já pode ser tomado como resultado final para a correção relativística. A gente pode ainda inserir a constante estrutura fina para explicitar ali o alfa, né? Explicitar a ordem de teoria de perturbação e deixar uma das energias, então, aqui como se fosse o produto de duas, né? Só que como eu tenho um sinal menos, eu quero manter esse sinal menos, eu vou colocar aqui o módulo e abrimos aqui, então, em termos da estrutura fina ao quadrado, dividido por 4n ao quadrado. Uma das constantes de uma das energias está escrita em termos da constante estrutura fina ao quadrado dividido por 4n ao quadrado com as outras constantes. E 8n sobre 2l mais 1 menos 3. Também a gente pode substituir essa outra energia também, quer dizer, esse módulo da energia de Bohr, e aí vai dar uma outra constante de estrutura fina. Então vai ser d-alfa2, escrevendo a energia em termos da constante estrutura fina, a gente vai ter alfa na quarta. Então alfa na quarta, mc ao quadrado, sobre 8n na quarta. Tá? Eu aconselho vocês fazerem essas passagens, onde vocês vão ver que tudo dá certinho aqui. A gente fica familiar aqui com essas constantes importantes, né? A constante da estrutura fina, por exemplo, a energia de Bohr também. Tá? Então, qualquer uma dessa expressão pode ser tomada aqui como sendo a correção relativística para as energias de Bohr. Né? Correção para o átomo, é uma correção para o átomo hidrogênio. Então, essa é a primeira parte, lembrando, né? Tem uma outra correção que a gente vai calcular logo a seguir, mas essa é a correção relativística, é uma das correções. Tá? Então, falei, em qualquer dessas três formas, pode usar a que preferir, tá? Que é a mesma coisa. Então, mostrar a equivalência das três expressões, eu recomendo fortemente vocês fazerem também. Então, o segundo efeito, que está da mesma ordem da correção relativística, que é importante para a estrutura fina do átomo de hidrogênio, é o acoplamento spin-órbita, que se trata de uma interação entre o momento magnético do elétron e o campo magnético orbital do próton. Aqui nós temos duas figuras que mostram em dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista aqui, que seria o mais que a gente está mais acostumado, que seria o próton, ou, no caso de um átomo hidrogenoide maior, outros prótons, tá? Nós formando uma coisa única aqui no núcleo. Então, o próton com carga Ze, no caso do átomo de hidrogênio, Z igual a 1, e aí permanece todo o cálculo que a gente faz, vai ser Z igual a 1. Tá? E o elétron orbitando na volta. Então, claro, eu estou fazendo um desenho grosseiro, né? Como se fosse uma órbita circular, mas só para ilustrar, né? o resultado aqui. E a gente vai usar, na verdade, esse resultado. O elétron na volta, com a velocidade v, carga elétrica menos z, tem um correspondente a isso, tem um momento angular. Correspondente a esse movimento circular aqui do elétron. Por outro lado, se eu for olhar no sistema de repouso do elétron, o que o elétron está vendo
Aí, para o elétron, quem está em movimento é o próton. Então o próton está indo só com velocidade que é na outra direção, menos v, embora aqui esteja mostrando na mesma direção. Então seria a carga do núcleo, no caso o próton, estaria em movimento circular. Esse próton em movimento circular é uma carga elétrica. Pensando nesse movimento circular aqui, é uma carga elétrica que gera então um campo magnético na altura lá do elétron. Então ele gera um campo magnético, e esse campo magnético aqui no centro está representado como se fosse o campo magnético de uma espira, e de fato funciona esse cálculo, pensando no campo magnético como se fosse aqui o próton formando uma espira de corrente. Ele está dando a volta aqui e gerando então um campo magnético B aqui no centro. Vai tender a alinhar o momento magnético do elétron, tá? Na direção do campo. Qual que é a energia potencial de um momento magnético num campo magnético? É o produto escalar dos dois, com sinal menos, né? Expressão aqui de física 3. Tá? Então, H' aqui no caso, menos momento magnético do elétron, que depois a gente vai ver quanto que vezes produto escalar com o campo magnético gerado pelo próton. Então isso no referencial do elétron. O elétron está vendo o próton em torno dele. A gente sabe que não é assim, né? Que o certo é o contrário. E vai ter um preço a pagar por fazer todas essas considerações nesse referencial. Mas vamos lá, vamos adiante. Então, vamos ver o campo magnético. Como? Pela lei de Biot-Savart, física 3. E também reescrever o campo magnético em termos do momento angular orbital, tá? Do elétron. Então, por exemplo, vamos aqui direto para o campo momento angular do elétron. Qual seria o momento angular? Pensando aqui, né? MVR, uma massa andando no movimento circular, momento angular, física 1, MVR. E aí então, a velocidade a gente pode escrever como sendo 2πr, por isso que apareceu um R vezes R ao quadrado, 2πr dividido por T, por o período. 2πr é a circunferência dividido por tempo para dar uma volta completa, é o período. Então 2πr é 2πmr² sobre t é o momento angular. Vamos guardar essa expressão que a gente vai usar. Tá? Também vamos usar a expressão da velocidade da luz em termos do μ0 e ε0 para reescrever também o campo magnético. Tá? Mas inicialmente a gente pega lá Biot-Savart, uma espira de corrente, o próton na volta do elétron, então uma espira circular, vai ter um campo magnético que é μ0I sobre 2R. E quem é a corrente? Corrente é a carga por tempo. Uma carga que é a carga do elétron, a carga do próton. A carga do próton dá uma volta completa, então no tempo aqui a corrente vai ser E sobre T. Tá? E aqui então a gente não é conveniente a gente ficar com o período, a gente não tem tanto acesso a essa grandeza, mas podemos reescrever em termos do momento angular. Agora 1 sobre T em termos de L, em termos do momento angular do elétron. Então aí juntou algumas constantes e tal. μ0 vezes Z sobre 2R, L sobre 2π R mr². É o que está aqui. Tá? E, além disso, para eu eliminar o μ0, a gente usou aqui relação com a velocidade da luz. Né? Então, μ0, escrevi o μ0 em termos do ε0, colocando a velocidade da luz. Como se fosse elevar tudo ao quadrado. Então,
C ao quadrado é 1 sobre μ0 epsilon 0. E com isso eu elimino μ0 em termos do epsilon 0. Está aqui. μ0 virou epsilon 0 e tem velocidade da luz. Tá? Então essa expressão aqui escalar, em termos do momento angular do elétron, podemos escrever a expressão vetorial, que o campo magnético ele está realmente na direção aqui do momento angular orbital, né? Então tem a mesma direção aqui. Momento angular orbital. 1 sobre 4πε0, carga do elétron, carga do próton, na verdade, vezes mc ao quadrado r ao cubo. Então, nós acabamos de calcular o campo magnético do próton na posição do elétron e podemos escrever ele dessa forma em termos do momento angular. E o que acontece agora? A interação entre o momento magnético do elétron, vamos chamar aqui de μs, e o campo magnético do próton, que a gente acabou de calcular. E o produto escalar dos dois, então. Ou seja, ele vai tender a alinhar o momento magnético na direção do campo. Antes de ver a expressão final ali, vamos fazer uma consideração clássica sobre o momento de dipolo magnético. Se a gente tiver uma carga aqui, em um círculo de raio R, ela tem um momento magnético que é dado dessa forma aqui. Que seria o quê? Momento magnético, física 2, puxando o conceito da física 2, da física 3, corrente vezes a área. Tá? Então tem uma carga num círculo de raio R, a área é πr², e a corrente é carga pelo período, carga pelo tempo, né? Para dar uma volta completa. Isso a gente pode reescrever em termos do momento angular, a expressão anterior que a gente escreveu para o momento angular. Então assim fica, o πr² aqui é absorvido e fica a carga e o momento e o período também é absorvido. Então nós temos aqui relação entre momento angular e 2πmr² sobre t. É isso que nós vamos simplificar aqui. Então, πr². Então, o resultado vai ser Q sobre 2ml. Ou seja, se L for o momento angular, correspondente a essa carga em movimento circular, o momento magnético dessa carga, momento de dipolo magnético, é Q sobre 2m vezes L. Então, essa expressão clássica, ela não vai funcionar bem no caso quântico, tá? Para os objetos microscópicos. O elétron, por exemplo, ele tem momento de dipolo magnético que vai ser um fator 2 a mais do que o caso clássico. Se a gente fosse pegar simplesmente a fórmula clássica, a gente teria um fator 2. E o que é medido, não tem esse fator 2 aqui, tá? No denominador. Então, ou seja, um fator 2 na expressão clássica. Tá? Esse fator 2 ele só foi explicado na mecânica quântica relativística, feita por Dirac, né? Então, jogando tudo agora, esse resultado, campo magnético e momento de dipolo magnético, jogando na expressão, a gente vai ter o hamiltoniano perturbado da parte do acoplamento spin-órbita no sistema de referência do elétron, que a gente usou para calcular o campo magnético gerado pelo próton, né? Então, vai dar a expressão aqui, simplesmente multiplicando as duas expressões obtidas. Bom, mas isso é um sistema, é um referencial acelerado. A gente vai ter que voltar para o sistema de referência do núcleo, ou do próton, que é inercial.
Mas ao fazer isso, isso envolve uma transformação relativística de velocidades que leva a uma precessão do momento magnético do elétron, chamado essa precessão de Thomas. Então, essa energia, esse hamiltoniano, ele vai ser reduzido por um fator 2. Então, 4π agora aparece 8π. Então, isso é porque estava sendo feito o cálculo no referencial acelerado e agora se fez uma transformação relativística para chegar no referencial inercial. Tá? Então, por isso aquele fator 2 que parece que está errado aqui. Tem um fator 2 no denominador a mais, né? Então, essa é a expressão que vai ser usado para se calcular as correções para a energia do acoplamento spin-órbita. Então, nós calculamos a correção, a galinha spin-órbita vai ser 2 sobre 8π epsilon 0, 1 sobre m2, c2, r ao cubo, s vezes L. Então aparece o famoso acoplamento aqui na forma de um produto escalar do spin com um momento angular orbital. Então nós temos aqui como é que a gente trata isso. A gente já começou a tratar isso no primeiro capítulo, quando é da soma de momentos angulares, né? Onde aqui a gente soma momento angular orbital com momento angular de spin. Então, fazendo essa soma, elevando ao quadrado, L2 mais S2 mais 2 vezes LS, a gente consegue isolar o L vezes S, que é o que está aqui, o S vezes L, e isolando, a gente fica 1 meio de J2 menos L2 menos S2. Tá? Então, a gente precisa calcular, para calcular a energia, teoria de perturbação, independente do tempo, em primeira ordem, a gente precisa calcular o valor esperado do hamiltoniano, da parte perturbada do hamiltoniano, no caso o spin-órbita, né? Mas quais são os autovetores aqui? Quais são eles? Então, olha, o spin-órbita aparece um termo que é S vezes L, e S vezes L tem a ver com J2, L2 e S2. Ou seja, comuta com J2, L2 e S2. Logo, os autovetores simultâneos dos momentos angulares separados L2, S2 e do total J2 e a componente Z são também autovetores de L vezes S. E, portanto, também são autovetores simultâneos do hamiltoniano perturbado, a galinha da spin-órbita. Então, para os autoestados não perturbados, que a gente precisa usar os autoestados não perturbados para calcular o valor esperado, para calcular a correção para a energia. A gente vai escolher a base dos totais, dos momentos angulares totais, né? Então tem aqui NL, S. Em relação ao capítulo 1, tá? Eu só acrescentei aqui o N, que vem do número quântico principal do átomo de hidrogênio. Mas nós tínhamos L, S, o total, J e M, que é a projeção Z do J. Né? De aos estados comuns de L2, S2, J2 e JZ. Então, escolhendo essa base, a gente, então, quer dizer, é necessário realmente o que a gente fez no capítulo 1 lá, quando estudou um pouco do acoplamento spin-órbita, de considerar a base dos momentos angular total e a componente Z. Tá? Então, agora colocar a expressão do hamiltoniano perturbado para calcular o valor esperado. Então, deixei de fora aqui todas as constantes e lá dentro ficou S vezes L sobre R ao cubo. Então, um resumo até o momento aqui. O hamiltoniano perturbado, a galinha spin-órbita, em termos de acoplamento spin-órbita, e o valor esperado até então do hamiltoniano perturbado entre os estados não perturbados,
mas escolhi a base do momento angular total. E agora a gente vai ter que fazer essas contas aqui. Tá? Então é possível de separar a parte radial, que a parte radial só vai depender não depende desses números quânticos, momento angular total, só depende do ENL, e então esse cálculo ele pode ser feito, tá? A gente está colocando aqui, estou colocando o resultado, vai ser 2 sobre N ao cubo, LL mais 1, 2L mais 1, em termos do A0 ao cubo, né, que é o raio de Bohr. Assim como foi calculado antes lá, no caso correção relativística, então aqui também tem esse resultado, que é necessário de inserir na expressão. E a parte do acoplamento spin-órbita, ela vai ser importante aqui com estes dois números quânticos, né, JM. Então, JM então, vai ser aplicando, né, a gente já tinha a expressão anterior, então vai ser JJ mais 1, menos LL mais 1, menos 3/4, que é SS mais 1, né? H cortado ao quadrado, sobre 2. Essa expressão, ela vem, vamos voltar, ela vem daqui, tá? 1/2 e o restante aqui são os autovalores desses, do J, JJ mais 1, H cortado ao quadrado, do J2, do L2 e do S2, né? Então, juntando tudo agora, colocando esses resultados aqui no valor esperado, agrupamos as constantes, mais todo isso que veio desses dois valores esperados, e aí temos que trabalhar com essa relação aí. A gente pode agrupar um pouquinho diferente, voltando aqui. A gente pode juntar essas constantes, tá? Ou pode tentar reconhecer o que tem nessas constantes ali. Então, por exemplo, em termos lembrando do que apareceu na correção relativística, a gente consegue dos fatores anteriores separar aqui uma parte que é o módulo da energia de Bohr, vezes uma parte que é o quadrado da constante de estrutura fina. Então, com isso fica escrito de uma forma mais simples aqui a correção do acoplamento spin-órbita, né? Correção para energia devido ao acoplamento spin-órbita. Então, em termos do módulo da energia de Bohr e da constante de estrutura fina. Também dá para eliminar a energia de Bohr em termos da estrutura fina, da constante de estrutura fina, e aí vai aparecer um alfa na quarta, uma leve mudança aqui nas constantes. Tá? Então, quaisquer dessas duas expressões são corretas, tá? Elas são equivalentes. Então, deixamos aqui, colecionamos aqui então a correção de primeira ordem devido ao acoplamento spin-órbita, correção para a energia nível de Bohr. Então, aqui está explícito energia de nível de Bohr e multiplicado por um alfa quadrado. Né? É a mesma ordem, então, que aparecia lá para a correção relativística, aparece aqui. Só que, claro, são outras variáveis que aparecem no resultado. Ou em termos de alfa na quarta. Tá? Também, quaisquer dessas duas expressões, ela é igualmente boa. Então, colocando as duas correções aqui no mesmo slide, temos aqui a correção relativística, duas variantes aqui, duas formas que a gente usou para escrever, então alfa quadrado e n0, ou alfa na quarta, e spin-órbita n0, alfa quadrado e alfa na quarta. Então, a gente vê que as correções elas são de mesma ordem. Então, para ser consistente, a correção
para a estrutura fina é a soma das duas. Não tem sentido eu somar somente o spin-órbita ou somente a correção relativística. Elas são correções de mesma ordem, então tem que somar as duas. Tá? As duas são de mesma ordem. Então agora, combinando essas duas correções, são da mesma ordem, optei aqui por colocar a versão de alfa na quarta, constante estrutura na quarta, então somando as duas correções, relativística e estrutura fina, colocando aqui denominador fatores comuns, simplificando, temos essa relação, onde J, lembrando, momento angular, que é um número quântico J, ele é L mais 1/2 ou L menos 1/2. Então agora aqui a gente pode, aqui está na hora de colocar, escolher qual o valor de J que a gente vai calcular. Então vamos fazer a escolha aqui. No caso, J igual a L mais 1/2. E aí, com isso nós vamos, em vez da gente eliminar o J, nós vamos eliminar L. L que está aqui em vários lugares, L vai ser J menos 1/2, como consequência. Né? E aí, substituindo e fazendo uma série de simplificações aqui, a gente obtém então essa expressão para essa expressão aqui intermediária, né? Para a correção de primeira ordem, já somando correção relativística e correção spin-órbita. Simplifica bastante, então eu posso juntar as expressões ali, fazer alguns, eu tenho coisas comuns, né? Eu posso simplificar um pouco e aí o resultado vai ser este aqui, um pouco mais simples. Simplifica mais ainda, que eu tenho termos parecidos, e aí como resultado eu vou ter alfa na quarta, mc ao quadrado, sobre 8n na quarta. Então aqui tem duas vezes a energia de Bohr, que a energia de Bohr é 1 sobre n ao quadrado, né? Então aqui eu tenho 1 sobre n na quarta. 3 menos 4n sobre j mais 1/2. Esse é o resultado para o valor de j, que é L mais 1/2. Agora tem que fazer a mesma coisa para L igual a j igual a L menos 1/2. E o resultado é que não há diferença. Se eu substituir o valor de j por L menos 1/2, o resultado vai ser o mesmo, vai ser esse resultado. Então, eu não fiz aqui a expressão, não estou mostrando, mas é um resultado que aparece aqui, né? Então, que vai continuar não... Para qualquer valor de j aqui no caso, vai dar o mesmo resultado. Tá? L mais 1/2 ou L menos 1/2. Então, o que eu recomendo vocês é fazerem esse passo que eu fiz aqui, só que agora fazendo L menos 1/2. E confirmar que os resultados intermediários vão ser outros, mas o resultado final tem que ser esse, que é de fato o que acontece. Então, podemos agrupar aqui a correção para a energia, já levando em conta tanto correção relativística quanto spin-órbita. Isso aqui vai ser então o que é chamado correção para a estrutura fina. Então vai revelar a estrutura fina dos níveis de energia. Então, que é o resultado obtido antes, podemos colocar em termos de alfa quadrado e n0 também. Então são duas formas equivalentes de escrever aqui a estrutura fina do átomo de hidrogênio. Isso lembramos, é a correção para a energia, né? É o valor esperado do hamiltoniano perturbado de cada um dessas interações, de cada uma dessas correções que foi calculado. Agora a gente vai para a energia mesmo, né? A energia é a soma, a energia de Bohr, que é de ordem zero, mais a correção de estrutura fina. Então aí a gente vai ter a energia em primeira ordem com a correção, né? Ao fazer isso, então é conveniente
usar deixar aqui a energia de Bohr é esse primeiro termo, e o segundo termo, a energia de Bohr vezes alfa ao quadrado. Então, que é o que veio de antes daqui, desse termo. Então é conveniente a gente usar essa forma aqui. Tá? Então vai dar 4n sobre j mais 1/2 menos 3. Ou se eu colocar aqui, lembrar, energia de Bohr é menos 13,6 sobre n quadrado, ou seja, n igual a 1 é menos 3,6. n igual a 2, aí já vai dividir por um fator 4 e assim por diante. Então, essa aqui é a energia de Bohr, multiplicado aqui, então 1 mais a correção. Né? Lembrando aqui de novo a constante de estrutura fina, de onde que ela veio e quanto que ela vale. Tá? Tem um valorzinho que é mais exato, não é só 1 sobre 137, tem alguns números depois da vírgula, mas o número assim bem conhecido é o 1 sobre 137. E vejo que faz sentido, 1 sobre 37 é um número muito pequeno, e ele está elevado ao quadrado aqui. Então, primeira ordem é mais importante, sem dúvida, a ordem 0. Né? A correção de primeira ordem vai dar aqui a estrutura fina ao quadrado, ou seja, 1 sobre 137 ao quadrado. É importante que esse número seja muito menor do que 1, e ele de fato é muito menor do que 1. O que acontece aqui então? Cada nível de energia vai se desdobrar em 2 níveis. O que eu tenho aqui, J vai ser... Aqui eu cheguei no resultado final, no nível de energia. Né? Então eu vou ter J... então, em vez de ser antes EN, N era o número que rotulava aqui o nível de energia no átomo de hidrogênio. Tá? Que é energia de Bohr. Agora eu preciso mais um J, além do N não é suficiente, porque aparece J na expressão. Né? Então com N e com J, aí sim a gente consegue saber qual que é a energia. Né? Só que J ou é L mais 1/2 ou é L menos 1/2. Então essa diferença vai haver um desdobramento em 2 níveis. O que antes era só o 1 aqui, era um nível só, agora vai somar alguma coisa que tem 2 valores. Isso a gente pode enxergar aqui na figura também. Então, N já a mesma expressão. Tá? Então, J é L mais ou menos 1/2. Então, quebrou a degenerescência em L. Tá? Porque antes a energia só dependia do número quântico principal. Agora ela passa a depender do número quântico, do segundo número quântico. De J, de L, né? Mas no caso, depende de J e consequentemente de L. Tá? Depende disso tudo. Então aqui nós temos o primeiro nível de energia. Então o primeiro nível de energia, qual é o valor? Para N igual a 1, L igual a 0. Tá? Então está aqui o valor. Agora aqui, para N igual a 2, L igual a 0 ou L igual a 1. Aí nós vamos ter os desdobramentos. 2 valores. Sempre é negativo e vai somar alguma coisa, vai diminuir mais ainda. Né? Então desdobra em 2 valores. Para N igual a 3, L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2. Está aqui os desdobramentos. Né? Quanto maior for o N, menor vai ser a correção. Vai ter um N aqui no denominador que vai mandar aqui nessa correção. Então a distância entre os níveis vai diminuindo conforme vai aumentar o N. Tá? E tem todas essas várias características que a gente pode tirar dessa figura aqui. Então fica como tema de casa estudar essa figura mais a fundo, assim, estudar todos os detalhes dessa figura, incluindo aqueles que eu não estou falando. Tá? Por exemplo, N igual a 1, J vai ser 1/2. J vai ser 1/2. Então baixou aqui. N igual a 1, baixou, tem uma correção para a energia, né? Mas é um valor só, ainda assim. Né? N igual a 2. J pode ser
3 meios ou 1 meio. Tem dois valores. Então, o que vai dar aqui? Né? N igual a 3, aí começa a aumentar os números possíveis de J. 7 meios. Tá? Então, tem uma série de características ainda que merecem ser estudados nessa figura, mas isso resume o que é o resultado, né? Qual que é a estrutura fina do átomo de hidrogênio. E com certeza isso é observado em transições entre esses níveis modificados. Tá? Então tem linhas espectroscópicas nos quais é possível de medir essas, que de fato essas correções elas são relevantes. Tá? Transições entre níveis desses valores de energia modificados. Isso vai aparecer nas linhas espectroscópicas. Tá? Essa então é a correção mais importante para os níveis de energia do átomo de hidrogênio, tá? A correção de estrutura fina. Uma correção menor, ou seja, de mais baixa, mais alta ordem para a estrutura, os níveis de energia do átomo de hidrogênio, é a estrutura hiperfina. Então, que ela agora vai envolver o próton e o elétron, os momentos de dipolo magnético, esses dois constituintes. Né? O momento de dipolo do elétron e do próton não são aqueles preditos pela mecânica, pela física clássica. E a diferença é dada aqui no fator ou razão giromagnética. No caso do próton, Gp aqui é quase 6, 5,59. Então, que difere do resultado clássico que nós mostramos um pouquinho atrás. No caso do elétron, o G aqui vai ser 2, né? Que vai cortar o 2 e não aparece aqui. Então, isso aqui são as razões giromagnéticas. Isso aí já resultados mais refinados, tá? Relativísticos. Qual que é o campo magnético de um dipolo magnético? Então, se a gente for olhar lá no Jackson, que é um dos livros de eletrodinâmica clássica, um livro famoso, Jackson, página 188, tem uma expressão lá para o campo magnético de um dipolo magnético. Então, se eu tenho um Mi, é um dipolo magnético, no caso vai ser aqui o do próton, por exemplo, um dipolo magnético, ele vai gerar um campo magnético na volta. Tá? Essa expressão ela não é trivial, tá? E ela inclui inclusive uma delta aqui de Dirac, o segundo termo, que vai ser importante aqui para o nosso caso, para o nosso cálculo. Como é que é a estrutura hiperfina, então? O hamiltoniano do elétron, devido ao campo magnético do momento de dipolo do próton. Então, o elétron tem aqui o momento de dipolo do elétron. E agora eu estou escrevendo ele assim, μe. Tá? É o mesmo ms que a gente escreveu lá atrás, na estrutura fina. Então, μe é o momento de dipolo magnético do elétron. Então, o produto escalar com o campo magnético gerado pelo dipolo magnético do próton vai dar uma correção. Né? De novo, isso aqui em termos de física 3, é uma energia potencial de um dipolo num campo magnético. Né? Só que esse campo magnético foi gerado por um outro dipolo, que é o do próton. Vamos substituir. Então, ao substituir a expressão, modifica-se um pouquinho aqui, escrevemos os Mi em termos dos spins, em termos dos momento angular, né, spin. Então, colocando aqui do próton, do elétron, próton, elétron, próton, elétron. Então, tem aqui situações aqui que tem a soma de momentos angulares do próton e do elétron, e tem as duas situações aqui também, que é μe vezes... É o resultado de fazer o produto escalar das duas expressões. Tá? Então fica um termo
um primeiro termo aqui e um segundo que envolve uma função, uma distribuição delta de Dirac. Então isso aqui vai ser o H' hiperfino. A correção de primeira ordem, como sempre, é valor esperado do hamiltoniano perturbado entre os estados não perturbados. Então, vamos escrever isso genericamente. Colocando a expressão, a gente tinha dois termos, né? O primeiro termo e o segundo termo. Tá? O que aconteceu aqui? Apareceu uma função de onda. Que nós temos uma delta de Dirac, R3 de delta 3 de R, vai forçar com que R seja igual a zero no valor esperado. E aí por isso que aparece aqui função de onda na origem elevado ao quadrado. Então isso vem lá da função delta que vai fazer com que tenha esse valor aí. Nós não vamos fazer esse cálculo, nós vamos ser um pouquinho mais rápido dessa vez. Os cálculos ficam como exercício, tá? Os cálculos intermediários. Mas no estado fundamental e outros estados que o L seja, o número quântico L seja zero, a função de onda ela é esfericamente simétrica. Então, se a função de onda é esfericamente simétrica, o valor esperado de cima ele vai ser nulo. Tá? Isso nós não vamos mostrar, isso fica como exercício mostrar esse fato aqui. Tá? Função de onda simétrica e aquele valor esperado vai dar zero. No estado fundamental ou outros com L igual a zero. Se L fosse diferente de zero, a gente não poderia tirar essas conclusões que a gente está tirando. Né? Aí seria um outro caminho. Mas a gente vai fazer este. Então, estado fundamental, N igual a 1, L igual a 0, então 1, 0, 0. A função de onda lá vai ficar a parte radial, então é esfericamente simétrica. Tomando módulo quadrado, vai dar simplesmente 1 sobre π ao quadrado. Aqui. Então, o primeiro valor esperado vai dar 0, e o segundo valor esperado, ou melhor, o módulo quadrado da função de onda é πa ao quadrado. E ainda fica faltando aí SP vezes Z. Só o que sobrou, então, no estado fundamental para... no estado fundamental, né? A gente está agora particularizando. A gente não está estudando todos os níveis do átomo de hidrogênio, mas a gente está olhando exclusivamente para o estado fundamental, de mais baixa energia. Tá? E daí nós temos aqui a energia, a correção, então hiperfina, μ0, Gp, G do próton, aquele que é quase 6, com todas essas constantes aqui. Então esse é um acoplamento do tipo spin-spin, ou seja, o spin do próton com o spin do elétron. Então é um acoplamento de momentos angulares também, esse caso, e vai dar correção para energia. Então isso a gente consegue voltando, resolvendo o problema da soma de momentos angulares, de novo, né? Elétron mais próton. Né? Então a gente reescreve sempre, já pulando passos aqui, elevando ao quadrado e pegando o termo misto. O termo misto então vai ser 1/2 do quadrado do spin total, menos o spin do elétron, menos o spin do próton ao quadrado. Né? Como tanto o elétron quanto o próton tem o spin 1/2, então vai dar tanto um quanto o outro, aqui é AC ao quadrado, SP ao quadrado. Na hora de calcular o valor esperado, vai aparecer SS mais 1 H cortado ao quadrado, onde o spin dos dois é 1/2. Então, 1/2 vezes 1/2 mais 1 dá 3/4 de H cortado ao quadrado. Aí então, se os spins forem paralelos, no caso do próton e do paralelo, entre aspas, spin do próton e do elétron, spin para cima os dois, spin para baixo os dois,
aí o spin total vai ser 1, que esses dois valores já se conhecem, né? Quando se tomar aqui vai dar 3/4 de h cortado ao quadrado. Mas o spin total vai ser 1 quando eles forem paralelos. Quando eles forem antiparalelos, então em sentidos opostos, aí vai dar 0 o spin total, né? Então, com isso, vai dar dois resultados para essa expressão. A correção hiperfina, então, primeira ordem, vai dar como resultado desse 0, desse 2h cortado ao quadrado e desse 3/4 de h cortado ao quadrado, vai dar, no caso do tripleto, que eles são paralelos, vai dar 1/4, mais 1/4. E no caso singleto, que é antiparalelos, vai dar menos 3/4 dessa expressão. Então, mesmo no estado fundamental, houve aqui uma quebra da degenerescência de spin. Então, ou seja, se os spin do próton e do elétron são paralelos ou antiparalelos, isso faz diferença nos níveis de energia. Então tem dois níveis de energia e não um só. Então isso pode ser mostrado aqui na figura. Então, estado não perturbado, estado fundamental. O estado tripleto, então ele vai a correção para a energia. Veja, aqui é a energia, né? E aqui já vai ser a correção. A correção vai 1/4 com a correção. Então vai subir a energia para o caso tripleto e vai diminuir aqui no caso singleto, menos 3/4. Então vai ter um gap de energia, chamado aqui ΔE, que pode ser calculado, que é a diferença dos dois. A diferença dos dois, se a gente substituir todos os valores dessas constantes, a gente vai ter aqui 5,88 vezes 10 na menos 6 eletronvolt. Valor pequenininho, né? Se a gente pensar agora, bom, vamos supor que o elétron esteja num determinado estado, no estado tripleto. Se ele saltar para o estado singleto, ele vai emitir um fóton, e o fóton vai ter a energia, que é a diferença de energia. Então a gente pode saber qual que é a frequência do fóton emitido na transição tripleto-singleto. Tem um elétron e ele simplesmente pula do estado tripleto para o estado singleto, que antes, se não fosse estrutura hiperfina, seria um estado só, não existiria essa transição. Mas como existe essa transição, existe essa interação entre o spin do próton e o spin do elétron, então tem esses dois estados. Claro que aqui está exagerado essa distância aqui, né? É menos 10 na menos 6 eletronvolt. Isso está extremamente exagerado e não se compara à correção de estrutura fina anterior. Tá? É muito menor, mas existe. Existe. Então, a frequência do fóton vai ser diferença de energia entre os dois níveis dividido pela constante de Planck, ou seja, 1420 MHz. Agora, se eu quiser passar isso para comprimento de onda, aí vai ser velocidade da luz pela frequência, dá 21 centímetros. Então isso dá micro-ondas. Então, existe uma linha de 21 centímetros que é justamente uma das radiações observadas no universo. Isso só acontece porque existe essa estrutura hiperfina, ou separação hiperfina, que vem da interação entre os spins, spin do próton e spin do elétron, mesmo no estado fundamental. Tá? Então, essas são as referências bibliográficas. Utilizamos toda a nossa bibliografia de mecânica quântica e também, por último, aí o Jackson. As expressões de teoria eletromagnética podem ser encontradas no Jackson. Então, isso completa aqui a nossa aplicação de teoria de perturbação independente do tempo no átomo de hidrogênio. Tá? Não são as únicas aplicações.
Existem outras, mas essas são bastante importantes. E com isso, então, a gente encerra o primeiro bloco das nossas aulas de Mecânica Quântica 2. Tá? Sempre começando com a teoria e depois aplicações. No caso, aplicações para o átomo de hidrogênio. As expressões aqui elas podem ser ajustadas para colocar o número atômico e poder ser aplicado para outros átomos hidrogenoides, como sendo íon de hélio, íon de lítio, íon de berílio, assim por diante. Tá? Pode ser adaptado a partir dos resultados que a gente obteve aqui. Tá certo? Então, até a próxima!